Bem, aqui é o Henrique do grupo FGH e a gente vai fazer o estudo de caso 1 da companhia Wedgwood Candle. Primeiramente, quais são os problemas que o estudo vai nos dar? São a necessidade de novo direcionador de custo, que vai ser transformado de polegadas produzidas de vela para mão de obra direta, ou seja, a gente vai ter que, pela contabilidade, transformar essa mão de obra em um direcionador de custo, novas equações, e isso vai incluir criar novas equações para os custos variáveis e mix para os próximos anos, e também justificar a troca de direcionador de custo para um membro da companhia, do membro da diretoria financeira. Aqui tem um pouco do que o estudo de caso pediu para fazer. Primeiro, a gente classificou quais eram os custos diretos e indiretos, que é o overhead, os indiretos em amarelo e os diretos em verde, aqui nos custos do último ano. E aí depois a gente tinha que classificar eles em variável, fixo ou mix, e fazer qual era a parte variável do custo e qual era a parte fixa do custo. E aí os custos que eram unicamente variáveis e unicamente fixos ficaram sem uma dessas classificações, né? E a gente considerou os clips e o celofane como custos diretos porque eles dependem da produção, então a gente considerou como se fosse parte da embalagem. Por exemplo, se a gente fosse uma embalagem que tivesse um clipe, um papelzinho, que tinha celofane, alguma coisa assim. Nesse slide dá para a gente ver a análise dos custos. Aí aqui ele pediu, no estudo de caso ele fala que as horas de mão de obra direta, são daily hours, que é direct labor, vão ser entre 45 e 60 mil. Então, a gente pega a variável e aí multiplica por 45 e 60 mil em cada um dos custos. E aí a gente consegue os valores aqui. Aí tem o total aqui embaixo, na tabela da esquerda, total de cada um dos dois. E o total fixo, que não vai mudar se não acontecer nada, para o ano anterior. E aí, aqui do lado direito, a gente tem o total de custos se for 45 horas, 45 mil horas e 60 mil. E aí, então, o custo vai ficar entre esses dois, porque falou que a mão de obra vai ficar entre esses dois. E aí, aqui, os custos indiretos, embaixo, de amarelo. Agora, em relação aos direcionadores de custo, aqui são apenas os dados que a gente vai usar para analisar eles e mandar o memorando para o diretor financeiro. Aí aqui, pela análise, a gente consegue encontrar as duas regressões. A regressão de polegadas produzidas de vela, que tem um R quadrado maior, ou seja, ela tem a relação entre o custo e as polegadas produzidas é mais eficiente do que a relação entre o custo e a mão de obra, porque o R quadrado dela é mais próximo de 1. Isso aqui tá explicado no memorando também. Aí aqui tem o porquê que a gente vai mudar o direcionador de custo de polegadas produzidas de vela para mão de obra direta. E isso vai acontecer porque eles vão criar uma divisão de velas especiais que a relação entre custo e polegadas produzidas não vai fazer mais sentido, porque vão ter custos adicionais à produção da vela. E aqui está o memorando explicando para o diretor financeiro Jeremiah por que a gente mudou, e a gente colocou aqui os gráficos de regressão certinho e explicou para ele basicamente tudo o que a gente falou do slide.